Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 8 até o verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Pedimos a Deus, nosso Pai, que o Senhor nos instrua por sua palavra, através dela, e, ó Deus, nos ensines também, ensine ao seu povo, à sua igreja, como os serviços, os dons que o Senhor tem dado, chamado para a ministração, trabalho na igreja, como a igreja deve ser edificada, que nós observemos, ó Deus, na sua palavra, como, ó Deus, a sua igreja deve ser conduzida, deve ser dirigida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Antes de propriamente olharmos para esse texto, deixe-me dar o contexto dessa passagem, numa ordem um pouco maior, dentro de um contexto bíblico, teológico, do serviço na igreja, por Jesus Cristo. O mundo da época do Novo Testamento era, em algum sentido, semelhante ao nosso na maneira como encarava o serviço, o servir, o servidor, de uma maneira geral. Prestar serviço aos outros não era admirado pelos gregos, por exemplo. Na Grécia Antiga, nós somos, de certa maneira, em muitas coisas, né? Nossa civilização ocidental tem como berço exatamente esse mundo grego-romano dos séculos antes de Cristo, e também no período em que o próprio Novo Testamento foi formado. Então há muita influência na própria linguagem, né? O serviço prestado ao outro na cultura grega era depreciado. Servir alguém era depreciativo, era então da ordem dos escravos. Os escravos é que foram chamados para servir, eles existiam para servir, né? Lembrando que a escravidão naquele tempo era muito comum, não tinha nada a ver com a pele, a cor da pele das pessoas, como é mais próximo de nós, né? Século XVIII, XIX, especialmente. Mas tinha a ver com endividamento, tinha a ver com batalhas, com guerras. Os perdedores eram levados como escravos. Mas a Bíblia apresenta o servidor, o servir, de uma maneira muito diferente. Em nossas versões modernas do Novo Testamento, a palavra grega, diáconos, ou o verbo diaconel, é quase sempre traduzido por servo ou por servir, mas às vezes é traduzida por ministro também. Por exemplo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, 3, 4, a palavra ali ministro, ministério, é a palavra diaconia, o verbo diaconel. Então, a palavra diaconia, ou o verbo serviço, servir,
tem vários usos na Escritura Sagrada. Pode se referir ao serviço de uma forma geral, como em passagem como Romanos 12, 7, 1 Coríntios 12. Por exemplo, Romanos 12, 7 diz assim: se ministério, diaconel, ou diaconia, se ministério, então dediquemo-nos ao ministério, e o que ensina, esmere-se no fazê-lo. 1 Coríntios 12, 5, se também há diversidade nos serviços, aí sim a mesma palavra é usada, né? Efésios capítulo 4, 12, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Também é uma referência ao trabalho dos governantes. Romanos capítulo 13, verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus, é diáconos de Deus, para o teu bem. Entretanto, se o fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, diáconos de Deus, vingador, como está registrado. Em terceiro lugar, pode se referir ao atendimento de necessidades físicas. Essa palavra é usada nesse contexto. Como, por exemplo, Mateus capítulo 25, verso 44. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, e não te servimos, não te diaconeio, mais ou menos assim, a expressão usada na língua original. E, em quarto lugar, os anjos. Olha, os anjos são chamados de servos, de diáconos também. Hebreus, tanto Mateus capítulo 4, verso 11, como também Hebreus capítulo 1, verso 14, lá é dito que os anjos são espíritos ministradores. O verbo diaconel está ali, ministradores a serviço dos que hão de herdar a própria salvação. Então, embora o servidor fosse desprezado no mundo grego, Jesus considerou o servo, o servir, o serviço, como sendo algo muito especial, muito diferente, né? Veja algumas passagens. João capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora veja, que no contexto do mundo antigo era algo ruim, algo para os níveis mais baixos das pessoas, os escravos, aquelas pessoas que sentiam como um peso, e essas palavras todas, diácono, era usado nesse contexto. O Senhor, veja a honra que o Senhor dá a quem serve, a quem está disponível para servir, ao ponto dele dizer que o Pai honrará a esses diáconos, né? Aqui usado no sentido geral, não só para essa classe específica que se tornou depois na igreja do Senhor Jesus, mas é daí que vem a ideia do diácono, daquele que serve a igreja num ministério específico. Mais um texto, Mateus capítulo 20, verso 26 a 28, ele diz: não é assim entre vós. Lembra aquela discussão? Quem é o maior, quem é melhor, quem é isso e aquilo? E ele: não é assim entre vocês. Não é assim entre vós, comparando com como as pessoas interpretavam. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Olha aí, é comparado. Quem serve, quem está disponível para servir, gosta de servir a coisa de Deus, a igreja de Deus, no ministério da palavra de Deus. Veja, Jesus dá a grande honra e o privilégio de ser como Ele, o propósito da vinda dele, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus traduz a sua obra redentiva por nós com essa palavra, diaconel, o servir. Os versos de 1 a 7
aqui do nosso capítulo 3 de 1 Timóteo, descreveram os presbíteros, os bispos, né, que, como explicado pelo Alex, tem o mesmo sentido, né, usado, por exemplo, em Atos 20, ao falar do ministério, né, dos presbíteros, quando Paulo se reuniu com os da igreja de Mileto, ou na cidade de Mileto, ou com os presbíteros de Éfeso. Ele usa esses termos intercambiavelmente, né, para se referir ao mesmo ministro, ao mesmo ministério. O nosso texto traz as qualificações, o texto que eu li para os irmãos, para os diáconos. E seria interessante, então, a gente perceber a distinção que existe entre os diáconos e os presbíteros, ou os bispos, né, que são a mesma coisa. Em certo sentido, os diáconos e os presbíteros estão envolvidos em servir. É isso que se refere, na verdade, em resumo, a cada um desses ministérios. O presbítero serve, o bispo, o pastor serve, essa é a natureza do seu trabalho. Também os diáconos, eles têm isso como natureza ministerial. Mas esse serviço assume duas formas diferentes. Nos primeiros versículos lá de Atos dos Apóstolos, eu queria que você já acionasse a sua Bíblia, encontramos a passagem crucial que retrata o servir sendo dividido entre o ministério, propriamente de servir às mesas, e o servir a palavra de Deus, no sentido de ensinar, de pregar, de proclamar a palavra de Deus, o qual os apóstolos e posteriormente, né, os presbíteros, os pastores, foram chamados. Eles têm a responsabilidade de cuidar das necessidades físicas. Vamos olhar também para esse texto, veja lá, Atos capítulo 6, eu vou ler do verso 1 em diante, até alguns versos aí, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério, à diaconia da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, um homem cheio de fé, e assim o texto vai até o verso 7, descrevendo, e eu quero acentuar o resultado, só pulando para o verso 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Interessante dar uma olhada nessas passagens, aqui é a segunda ou terceira, que fala do crescimento da igreja, né? E nunca está associado a grandes estratégias, né? Como às vezes a igreja é preocupada, alguns especialistas em crescimento de igreja, e fazem, né, certas impressionantes, mirabolantes estratégias de crescimento. E sempre que a palavra de Deus diz de crescimento na igreja, dizia que sempre está falando de resultados, de consequências de um aspecto que trouxe saúde à igreja. E aqui está um, né, deles. É um outro texto muito interessante, mas não estamos falando agora de crescimento, estamos falando do servir, do serviço. Note bem que aqui é estabelecido, então, um grupo de pessoas para este ministério específico. Há uma discussão de que se o capítulo 6 a gente pode ligar ao ministério diaconal, que depois é desenvolvido. Alguns comentaristas, exegetas, entendem que não é aqui, isso foi desenvolvido depois pelo apóstolo Paulo, mas a gente pode dizer, pelo menos com certeza, que a ideia, se não é aqui, a instituição, né? A nossa, pelo menos a minha versão revista atualizada, tem bem em cima aqui
do capítulo, né, o título, A Instituição dos Diáconos. Isso aqui não é inspirado, obviamente, né? São tópicos para nos ajudar, né? Lá no Antigo Testamento, nos Salmos, aqueles títulos são todos originais, mas no Novo Testamento não. Então a gente não precisa, a instituição dos diáconos, isso não foi escrito por Lucas. Mas sem dúvida há uma ordenação para esse, né? Eles foram apresentados, impuseram as mãos sobre eles. Muito provavelmente a gente possa fazer essa ligação, embora aqui não está essa instituição que depois ficou muito clara mais na frente nas pastorais, especialmente na história da igreja. Então, aqui tem um grupo especialmente de pessoas que foram escolhidas, né? Exatamente para resolver alguns problemas que estavam surgindo nessa igreja que estava nascendo à luz do Novo Testamento. As igrejas não devem, então, negligenciar nem a pregação da palavra. Isso ficou muito claro aqui, é algo que nós podemos trazer como aplicação para nós. As igrejas não devem negligenciar nem a pregação da palavra, nem o cuidado prático dos membros, que ajuda a fomentar a unidade e satisfaz os deveres de amarmos uns aos outros e cuidarmos uns dos outros. Esses dois aspectos da vida e ministério da igreja são muito importantes, não podem ser negligenciados. Para garantirmos que temos esses dois tipos de serviço, e a palavra é usada aqui para os dois, né? Tanto servir às mesas, como servir a palavra, o ministério da palavra, né? Então, devemos distinguir entre o ministério de diáconos e o ministério dos presbíteros, aqui dos apóstolos, que depois ficou para o encargo, né, dos diáconos na história da igreja. Então, resumindo esse texto, 3 aspectos importantes são destacados aqui. Primeiro, é responsabilidade deles de suprir as necessidades físicas, verso 1 e verso 2. É responsabilidade, através disso, então, de preservar a unidade do corpo. Porque se houve um problema, algumas viúvas, algumas pessoas necessitadas por parte de um grupo da igreja estavam sendo esquecidas, então são exatamente estes irmãos, esses que foram apresentados aqui, que deveriam cuidar, e isso traria o quê? Unidade na igreja, aquela sensação de que todos estavam sendo cuidados igualmente, e é por isso também que o verso 7 dizia que a palavra de Deus crescia, a igreja crescia. E terceiro, a responsabilidade, aqui que é muito importante, de apoiar o ministério da palavra, ou seja, porque resolvendo desta forma o problema, os apóstolos estariam mais disponíveis para o ministério da oração e da ministração da palavra de Deus. Isso é fundamental. Quando o ministério de diaconia, diaconal e outros serviços da igreja são outras necessidades que a igreja tem, quando certos irmãos, alguns irmãos que sentem chamados por Deus para fazer, isso dá exatamente a condição para que aqueles que foram chamados para a ministração da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a oração, ou seja, cuidar do pastoreio, eles tenham mais tempo para isso. Por isso, então, isso é tão importante, e aqui a gente viu exatamente isso acontecer na igreja de Deus, certo? Agora veja, volte lá para o nosso texto de 1 Timóteo, capítulo de número 3, diz assim, ou melhor, as qualificações aqui para o diaconato, se você prestar bastante atenção, ou nem tanta atenção assim, você vai perceber que coincidem essas qualificações também com as mesmas qualificações para o
presbiterato, ou para os bispos, os episcopos, né? Ou bispos, ou presbíteros, pastores, como são, a gente viu, são as mesmas, é o mesmo encargo. Então, em parte, com as do ofício dos presbíteros, não, a gente não vai aqui olhar basicamente um por um, exatamente por isso. Mas a gente pode, pelo menos, perceber aqui 4 áreas que eu quero destacar com os irmãos que ele nos acentua. Primeiro, veja a área do controle pessoal. Verso de número 8. 4 expressões no versículo 8 constituem um agrupamento que essa expressão, né, vai nos mostrar sobre o controle que se espera do diácono. Diz aí o verso de número 8, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Cada uma dessas palavras, elas são bastante significativas, e a palavra respeitável aqui, como é usada, é bem isso mesmo, né, no sentido dela, alguém que é sério, né, alguém que leva as coisas a sério, é digno, é honesto. A expressão aqui, de uma só palavra, literalmente, ela significa que não tem uma linguagem, uma língua dupla, tem o significado de uma pessoa que não fica contando lorota, não contando história, né? Sugerindo a ideia de fofoqueiro. É alguém que não é assim. No sentido positivo, é alguém que é consistente naquilo que diz, no que pensa, ele diz a mesma coisa. É uma pessoa que diz uma coisa para uma pessoa e não fala de forma diferente para outra pessoa, ou seja, ele tem uma só palavra. O diácono é alguém assim, é o que ele está dizendo. A outra expressão é não dado a muito vinho, né? E a ideia aqui, quando ele usa a expressão não dado a muito vinho, é no sentido de que é alguém que não está habitualmente fazendo isso ao ponto de comprometer a sua lucidez. E por último, é não cobiçoso de sórdida ganância, né? É que o lucro não é que é proibido que ele tenha o seu negócio e tenha o seu trabalho, e que ele não tenha lucro naquilo que ele faz. Mas que o lucro que ele tem é sempre adquirido de uma maneira positiva, né? Ou seja, o lucro pode ser vergonhoso e negativo se uma pessoa faz da sua aquisição o seu objetivo primário, mas quando ele coloca isso como algo feito para a glória de Deus, então isso não tem nenhum problema, sem dúvida alguma recomendável. Então, assim, essas 4 expressões, ou seja, em seu comportamento, em sua fala, em seu uso do álcool, em sua atitude em relação ao dinheiro, os candidatos ao diaconato devem ter controle sobre si mesmos. Segunda área, a área da convicção doutrinária, verso de número 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. A palavra grega aqui para mistério, mysterion, quase a mesma coisa na língua portuguesa, tem um sentido, especialmente no apóstolo Paulo, um sentido técnico. É um termo paulino que expressa a soma total de todas as verdades reveladas da fé cristã. Note bem, o mistério da fé, essa expressão da fé, é uma locução que, na verdade, explica o conteúdo ou a substância, né, desse mistério. É a fé cristã. Isso que estava oculto lá em Efésios capítulo 3, dos séculos e das gerações, mas que foi revelado agora através dos santos apóstolos e profetas. Então, é um mistério cuja substância é a fé cristã.
E essas verdades, os diáconos devem apegar-se de uma maneira muito pessoal e ter convicção sobre isso. E é interessante, diferentemente dos falsos mestres que rejeitaram a sua consciência e assim naufragaram na fé. O capítulo 1, verso 19, expressa exatamente isso. Paulo diz assim: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. O que se requer exatamente destes homens, para serem aptos ao serviço diaconal na igreja, é que eles sejam apegados a esta fé, ao mistério da fé. Os diáconos devem manter uma consciência limpa, apegando-se à revelação de Deus com uma convicção muito forte. Terceira área, agora a área do seu serviço propriamente dito. Verso de número 10, diz assim: também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O verbo aqui experimentar ou experimentados vem de uma expressão na língua grega que significa aprovar, alguém que fez alguma coisa para ser, e foi aprovada depois que foi testado, depois de teste. Deve estar em condições, diz o apóstolo Paulo em outras palavras, de sustentar a prova de ter os olhos de toda a igreja postos nele. Se passar a prova com êxito, então, diz o texto, é irrepreensível, ele tem condições de exercer esse ministério na igreja. Esse método, de escolher os diáconos certamente está muitas vezes, muito distante daquilo que nós vemos dentro das nossas igrejas evangélicas do nosso tempo. Muitas vezes nós escolhemos não só diáconos, mas também pastores ou presbíteros ou qualquer outro trabalho na igreja que precisa da aprovação de uma assembleia de pessoas, ou às vezes os critérios que nós estabelecemos, do tipo assim: vamos escolher, vamos votar nele, quem sabe ele melhora, vai ser mais assíduo, vai começar a ter mais responsabilidade. Já viram isso? Às vezes nós pensamos isso. Vamos botar o fulano, às vezes. Olha aqui, irmãos, o contraste. Vamos ser confrontados. Também sejam estes primeiramente experimentados, testados, e se aprovados, então eles podem ser, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É assim que é a visão que a igreja precisa ter. E a quarta área, a área da família. Mas temos aqui, quando tocamos nesses versos 11 e 12, nós temos um probleminha no verso de número 11, olha aí: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Nós temos aqui uma questão de interpretação, do que o apóstolo Paulo está falando aqui. São três possibilidades que os comentaristas bíblicos normalmente, há variações entre elas, mas vamos resumir nessas três. Porque a questão toda é a seguinte: o apóstolo Paulo parece um pouco estranho, dá para a gente perceber essa estranheza que às vezes na nossa leitura nós temos. Ele vem falando do ministério, no começo do capítulo 3, verso 1, fiel essa palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, até o verso 7. Do verso 8, ele então fala também de outro ministério, dos diáconos, e vai voltar, o que é interessante, no verso 12, falar dos diáconos também. E no meio de toda essa exposição sobre as classes de líderes da igreja, o que ele faz? Ele diz: as mulheres. O que isso significa? O que pode significar? Primeiro, que o termo mulheres aqui, e é interessante que está de uma maneira destacada no texto grego,
porque a gente tem aqui da mesma sorte quanto a mulher, mas no texto grego a primeira palavra é a palavra mulheres, gnaikas, que é a palavra para mulheres mesmo, onde vem a palavra ginecologia, né? Daí, né, a medicina que trata das mulheres, especialidade que trata das mulheres, que é ginaicos ou gnaicos, melhor, na língua grega, porque está destacando exatamente, a língua grega ela pode ter várias formas de se expressar, mas normalmente quando uma palavra vem primeiro é porque ela está sendo destacada, e é essa a ideia aqui, né? Então, a primeira ideia é que se refira a mulheres de forma geral na igreja. O grande problema dessa interpretação é que o apóstolo Paulo está falando de liderança. Então, muito provavelmente não é o sentido aqui, não está falando de todas as mulheres da igreja, embora, claro, todas devem ser respeitáveis, todas não podem ser maldizentes, temperantes em tudo. Ele vai falar disso mais adiante no capítulo 5, no capítulo 6. Então, é muito provável que o apóstolo Paulo não esteja falando para todas as mulheres da igreja. A palavra aqui, semelhantemente, que no texto em português diz da mesma sorte, na verdade é o mesmo do verso 8. Semelhantemente, da mesma sorte, a mesma expressão na língua original, embora na língua portuguesa não esteja. O segundo, e é talvez a mais reconhecidamente entendida na tradição protestante histórica, especialmente protestante, se refere aqui às esposas dos diáconos, né? Porque ele começa a falar dos diáconos e aí ele vem mulheres semelhantemente. Tem sido essa normalmente a interpretação que tem sido dada, especialmente em contextos de igrejas como a nossa. O estranho nessa interpretação é que quando se refere aos presbíteros, não se menciona, por exemplo, as mulheres dos presbíteros. Por quê? Falar só das mulheres diáconos, aí também não vale, né? Tem que falar das mulheres, como é que devem ser as esposas dos presbíteros também. E, mais uma vez, essa expressão, semelhantemente, porque parece que ela está se referindo a um cargo, né? A um ministério específico. E, portanto, o terceiro lugar que eu pessoalmente entendo ser o melhor é que o termo mulheres aqui, especialmente pela posição que está na língua grega, por algumas outras nuances da língua que a gente pode perceber, é uma referência a mulheres que são diaconisas. Então, com isso, eu estou defendendo a ideia de que no Novo Testamento, por causa desse texto, também por causa de alguns outros textos que a gente tem, como, por exemplo, capítulo 16, verso 1 de Romanos, que fala de Febe, que ela serve à igreja, o termo é diáconos lá. Outras mulheres que usam essa expressão, o termo aqui semelhantemente, igualzinho ao verso 8, quando se refere a homens, diáconos homens. Agora, o apóstolo Paulo aqui está falando das mulheres que também poderiam servir como diaconisas. O que é interessante é que até lá no capítulo 16, verso 1 de Romanos, quando se refere a Febe, a palavra é uma palavra diáconos no masculino. Não existe uma palavra no Novo Testamento, uma referência a diaconisas, como nós temos na nossa língua portuguesa, mas sempre se refere assim. Então eu entendo que aqui é sustentável no Novo Testamento, essa é uma das passagens, para a gente falar de uma ordenação feminina ao ministério diaconal. Não significa ao ministério de presbíteros ou de pastoras. Já vimos no capítulo 2 que isso é um ministério que é específico dos homens, né? Mas aqui a gente tem uma base para esse, a partir de outros textos também. Conquanto não temos pastoras, não temos presbíteras, não há base bíblica para isso, há, sem dúvida, para mim, o ministério diaconal das mulheres, ou as diaconisas. Embora a nossa igreja presbiteriana do Brasil não ordene as mulheres também ao diaconato, e a gente respeita, porque não é uma questão que a gente precisa também brigar por isso, embora, claro, isso tem implicações para o ministério
na igreja de Deus, né? Poderia, sem dúvida alguma, ao meu ver, isso ser desenvolvido no trabalho da igreja. E aí o verso 12 retorna então ao diácono, né? Que tem a ver agora com a casa dele. E é exatamente a repetição de expressões que está no verso 2, no verso 4 e no verso 5. E aqui ele junta ao referir-se ao diácono. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Então a exigência para exercer o seu serviço é a mesma que se refere ao presbítero quanto à sua família. São 3 cláusulas aqui, todas elas já expostas aí no estudo anterior. E o verso de número 13, irmãos, conclui mostrando que os diáconos terão 2 recompensas do seu trabalho. Diz o verso 13 que, em primeiro lugar, aqueles que exercem bem o seu ministério, eles alcançarão justa preeminência. Então, em primeiro lugar, eles têm esta justa preeminência. Essa expressão aqui traduz do grego uma palavra que é uma palavra só, e é uma espécie de base, fundamento ou fundamentação de apoio para alcançar alguma coisa maior. E aqui pode estar 2 ideias nessa frase. Paulo está se referindo tanto da relação deste homem ou desta mulher com Deus, ou seja, ele vai crescer na medida em que servir. A gente fica, às vezes, também umas ideias erradas, pensando que as pessoas precisam atingir um degrau para poder exercer um trabalho e que é preciso crescer mais, né, parado, para depois poder servir. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que, na medida em que nós servimos, nós crescemos, na nossa relação com Deus, inclusive. E também há uma referência aqui a crescer no sentido de ter reconhecimento dos irmãos da própria igreja. E a segunda recompensa, na última parte do verso 13, é que ele vai alcançar também muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. A palavra usada aqui para intrepidez é uma das palavras mais preciosas e interessantes da vida cristã no Novo Testamento. A palavra parresia, que significa ousadia, coragem, confiança, destemor, tem a ver com essa ousadia, mais uma vez, nesses 2 sentidos, em relação a Deus, às orações, a confiança em Deus, ou seja, na medida em que as pessoas servem a Deus na igreja, no servir das mesas, especificamente aqui o ministério diaconal, irmãos, ele tem essa confiança, a sua confiança de fé em relação a Deus é aumentada. Ou seja, é aquela coisa que a gente sempre diz, na medida em que nós servimos a Deus, na medida em que nós servimos os irmãos, na verdade, nós estamos servindo a Deus. Isso é algo impressionante, nós estamos servindo a Deus, e Deus recompensa ao diácono que faz isso, ou aquele que serve a Deus, poderemos dizer, nesse sentido mais amplo, do ministério ao qual todos nós, como crentes, somos chamados. Por isso que Jesus, inclusive, fala, né, um copo de água fria que alguém dá ao outro. Essa visão que Jesus, para servir ao outro, para ajudar ao outro, isso traz, sem dúvida, crescimento. E ele tem ousadia, intrepidez, destemor, e também, diz o texto, para falar da sua fé. Na medida em que ele serve, ele vai crescendo nesse serviço e ele se torna mais intrépido, ele sente mais o prazer e o destemor, a confiança em exercer esse trabalho, esse ministério.
Então, note, fechando aqui, concluindo, que as atribuições e características que se espera tanto de presbíteros como também de diáconos são muito próximas e envolve essas áreas todas, tanto da vida pessoal, familiar, os relacionamentos com as pessoas de fora e as próprias convicções doutrinárias, que são muito importantes também. Então são muito próximas, sem dúvida alguma. E o que é exigido de um, normalmente é exigido do outro. E o que alguns recebem por viverem dessa maneira, os outros também receberão. Por isso que é muito bom servir a Deus na sua igreja. Este texto é interessante, todo ele, do verso 1 até o verso número 13, é muito equilibrado, ao apresentar as responsabilidades dos que vão liderar a igreja, de servir a Deus na igreja, como também ao apresentar o incentivo. O verso 1, na verdade, é um grande incentivo, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ele diz, excelente obra almeja. Não se diz de mais nada, de nenhuma outra profissão, de nenhuma outra. Excelente obra almeja. Ou seja, a melhor coisa que alguém pode fazer. Mas o maior incentivo, meus irmãos, que a gente pode ter mesmo, é que o próprio Senhor Jesus é apresentado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo como o pastor e o bispo das nossas almas. E ele mesmo disse que ele veio para ser um servidor, um diácono. Ele veio para servir e dar a sua vida. O pastor John Stott, ele conclui dizendo que será que poderia haver uma honra maior do que seguir os passos do Senhor e usufruir da parte do seu pastorado e da sua diaconia, coisas que ele deseja delegar a nós? Isso é a grande bênção. E essa é a visão que nós precisamos ter, irmãos. Nós estamos aqui para servir. Assim como os nossos líderes precisam ter esse espírito. É dessa maneira que o Senhor Jesus espera. E nós, fazendo isso que é importante, estamos nos juntando ao nosso Senhor. O grande pastor e bispo das nossas almas, aquele que veio para servir e dar a sua vida por nós. Vamos orar? Nosso querido Deus e bom Pai Celestial, nós queremos, Pai, dar graças ao Senhor, porque aquilo que era desonra para o mundo daquela época, o Senhor revestiu de especial honra, que é a disposição, o chamado para servir. Nós te bendizemos porque o Senhor renova todas as coisas e transforma todas as situações. Obrigado porque o Senhor nos colocou na igreja, no meio do seu povo, para servirmos. Que esse seja o nosso espírito, tanto dos que foram chamados para liderar, sejam líderes servos, como Deus amado, a atitude de cada membro da igreja neste mundo, de ser um servo, ó Deus, ministrando ao mundo caído, terrível, ó Deus, o evangelho da graça, que nos ensina a servir. Em nome de Jesus, amém.